Olá, minhas queridas! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Você sabe que toda semana tem Conexão Podcast, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? Então agenda aí, faz esse compromisso aqui comigo e com as minhas convidadas, obviamente. Eu tô muito feliz porque cada semana Deus tem feito coisas lindas, assim. Tem sido surpreendente o que tem acontecido nessa mesa. Eu falo que essa mesa é uma mesa de amigas. A gente vem pra cá e às vezes as meninas falam assim pra mim: Márcia, e aí? Vai falar o quê? Qual que é o tema? Eu não sei. Senta lá que a gente vê. E assim tem sido, porque na verdade isso é uma quebradeira em mim primeiro, tá? Porque eu sou aquela que eu gostava de tudo organizado, tantas perguntas, e se eu era tão louca, eu tô falando aqui com a minha convidada, mas vocês não sabem quem é, mas vou anunciar. Eu era tão maluca que eu ficava assim, eu fazia 3 listas de perguntas, depois eu abria em cada pergunta, mais 2 perguntas, tipo, caso a resposta vá para esse lado, caso vá, eu tava com tudo pronto. Então, assim, essa quebradeira de sentar nessa mesa e falar, dá o play aí, Fábio, que a gente vai entrar, começou em mim. Mas tem sido lindo essa entrega. Isso é uma entrega, sabia? Porque eu não sei você, mas assim, eu tinha uma necessidade de controle. Eu tinha uma necessidade de ter tudo aqui comigo. Parecia que eu era a garantia de que tudo sairia perfeito. E o contrário, tá? Então eu tô livre disso. Tô livre de scripts, tô livre de lista de cronogramas, essa palavra que Deus me deu há 1 ano e meio atrás. Eu custei largar, mas eu já larguei. Isso aqui é uma prova. E hoje eu tô muito feliz, que eu tô com uma amiga do meu coração. Eu tô feliz, mas também tô com o coração assim, apertado, porque ela vai mudar de Goiânia. Gente, Goiânia é um celeiro, né? Goiânia é um celeiro de mulheres queridas, amigas preciosas. E eu vou deixar ela se falar quem ela é, mas é Vanessa Neri, linda, linda, gente. Olha que beleza que é. É fofa demais. Eu já tô quase chorando aqui. Choremos juntas. Choremos. Amiga, você falou do meu esmalte, ele é quase a cor do seu. Ela tava me elogiando aqui, ó. Um pouquinho, pertinho. Então, Então, como que eu começo? seja bem-vinda. Essa mesa é sua. Vamos conversar. A gente tomou um café esses dias, você ficou nervosa pra saber? Nem então, um pouco. É a mesma coisa. Nem tem câmera aqui, esquece. Estamos só eu, você aqui e o senhor. Amém. Eu tava pensando aqui, como que eu me apresento? Porque antes eu iria me apresentar assim, eu sou Vanessa Neri, eu faço isso, eu faço aquilo. E hoje, não é. Não é, mas o script mudou. Tudo mudou. E como eu posso falar? Eu posso ser qualquer coisa, mas se eu não for filha primeiro, nada vai funcionar. Então, primeiro eu sou filha. E depois, eu sou a Vanessa, a esposa do Diogo. E assim, eu não assino no Vanessa Neri. Eu já tentei mudar meu Instagram pra Vanessa Guedes, porque ficou marcado Vanessa Neri. É verdade. Ficou marcado, mas tudo que eu escrevo, toda carta que eu escrevo, tudo que eu vou escrevendo, eu vou assinando Vanessa Guedes. Porque o Neri, eu sou o Guedes. Entendi. Eu sou a junção do Diogo. Nós somos um só. Então, assim, Deus vem trabalhando muito isso em mim. Eu já tentei achar no Instagram pra conseguir trocar. Sério? E eu não consegui trocar. É mesmo? Sério. E pegou, ficou muito forte, o Neri. Ficou muito demais. forte. Todo mundo, Vanessa Neri, não, Vanessa Guedes. Então, Deus vem me desconstruindo nisso, que era uma coisa que eu nunca pensei que eu iria trocar, era o Guedes. Mas isso faz parte da minha trajetória, por isso que eu falei, é um assunto que eu já tentei fugir. Entendi. E não teve como, né? Não teve. A gente nem falou sobre o que a gente vai falar, se bem que eu já não sei qual é o tema da live, do podcast, mas é engraçado, né? Quando a pessoa, ela carrega uma essência e ela vai andando e derrubando essa essência. Eu nem falei sobre o que a gente vai falar. No podcast com a Carla não tinha qual é o tema, que tema. Aí chegou lá, virou qual tema. Claro, né? É esse aqui. Então é isso, a gente é a nossa mensagem. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente deveria viver, né? E o contrário, né? Se eu prego o que eu vivo, vivo o que eu prego. Mas quando a gente é muito trabalhada
por Deus, né, tratada, a gente precisa falar disso. Eu tô me lembrando aqui de Eclesiastes 3. Deixa eu abrir aqui, que é uma Bíblia. Eclesiastes 3, 10, eu acho. Que fala sobre a tempo para tudo, Sim. né? Aquela questão do tempo. E aí, aqui no versículo 10 vai falar assim, ó. Não sei se essa versão vai ser essa, mas... Eu vou abrir aqui também, que eu pego outra versão pra você. Ah, isso. Versículo 10. Ele tá falando do tempo. Há tempo disso, há tempo daquilo. Há tempo de chorar, há tempo de semear, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Várias estações que a gente vive. E aí no 10 ele fala assim: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Quando eu li essa palavra afligir, eu fiquei mal. Fiquei ressentida assim com o Senhor. Falei, pai, eu sou filha, né? A Vanessa acabou de abrir aqui de uma forma tão linda. Sou filha. O Senhor quer me afligir? Por que afligir? E aí eu fui pro dicionário. Vamos, o que é a tal do afligir? Afligir é isso mesmo. É aflição, é esse sentimento onde a gente fica sofrido, né? Uma angústia de alma, uma aflição. É isso também. E eu fui continuando nos sinônimos. E é isso, é aquilo e tal. E aí, lá fala assim, que a aflição, afligir, é tratear. Sabe o que é tratear? Dar trato. Aí eu entendi tudo. Não sei, passou, ressentimento passou. Eu entendi que tudo que acontece na nossa vida, todos esses tempos, essas estações, tempo que você chora, tempo que você ri, tempo que você tem um monte de gente do lado, tempo que você tá lá sozinha dentro de casa, né? Vanessa vai falar sobre isso, que é uma coisa que ela viveu e ainda vive muito. Todos esses tempos, eles são feitos, Deus fez eles para nos dar um trato, para cuidar de nós, para nos tratar mesmo, né? E ele vai sempre fazer assim, porque ele é um pai que nos ama. Ele é pedagógico, o trato é pedagógico. Se a gente não aprender, vai voltar para poder aprender. É melhor a gente aprender logo, né? Porque o que nos aprova é a prova. Na escola é assim. Eu só passo de ano se eu passar na prova. Mas a gente foge da prova, a gente quer o conforto. Então, tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, porque o bom a gente entende, né? Mas Deus é bom, né? Nossa, conquistei isso, conquistei aquilo, aconteceu isso, que bênção. A gente tem uma facilidade de entender o que acontece de bom com a gente, mas quando não sai do jeito que a gente quer, a gente fica mal, a gente não entende, a gente dá piti, a gente quer fugir, e ele tá só nos tratando, só nos trazendo a gente pro caminho, porque a gente dá umas debandadas de vez em quando, né? E ele fala, não se desvie, nem pra direita, nem pra esquerda. E a gente tá indo pra um lado, depois tá indo pra outro, e ele vai lá nos tratar. Então, falando sobre tratamento. O tema dessa live é tola eu? Vanessa, eu não sou tola. Insubmissa? Eu? Não, jamais. Jamais. E aí? Primeiro que a primeira vez que eu escutei a palavra submissão, eu falei, isso não é de Deus. Começou a amarrar os capeta tudo, né? Eu falei assim, eu nunca vou ser submissa. Acho que é por isso que Deus me pegou na submissão, porque eu falei, eu nunca vou ser submissa. Nunca diga nunca. Em 2019, eu tava quase me separando do Diogo. E aí a gente sentou em uma mesa de uma amiga minha que só reclamava e começou a falar bem do marido dela e começou a falar de Deus. Eu falei, aconteceu alguma coisa errada com ela, tem um trem estranho com ela. O que que ela bebeu? Aonde que ela foi? Ela sempre reclamava O quê? Ela reclamava o dia inteiro do marido, da filha, assim, Entendi. É uma das minhas melhores amigas hoje. E naquele dia a gente foi na casa dela, a gente sentou na mesa dela, era carnaval, era nessa mesma época, era em fevereiro de 2019. E eu falei assim, o que tá acontecendo? E ela falou assim, eu tive encontro com Deus, meu marido teve encontro com Deus, a minha família foi salva, e nananana. Eu fiz o Mulher Única. Aí tá, eu fui me inscrever no Mulher Única, fui fazer um curso de autodesenvolvimento, achando que eu ia aprender sobre autodesenvolvimento, e lá eu tive um encontro com Deus, Deus me pegou naquele lugar.
Mas o Mulher Única, nos capítulos, tinha lá vários capítulos. Aí eu li submissão. Eu falei, nunca vou ser submissa. A minha professora regalou o olho pra mim e falou assim... Meu Deus, Calma. Vai ter que ser uma aula de libertação isso aqui, né? Tipo isso. Cura e libertação pra essa menina. Aí eu falei, eu nunca vou ser submissa. Porque submissão eu achava que era ser capacho. Submissão eu achava que meu marido ia mandar em mim. Que eu ia ser humilhada. E eu vim de um relacionamento dos meus pais que meus pais se separaram. Que meus pais brigavam. Eles gritavam muito na frente do outro, nas nossa frente. Então assim, eu acreditava que aquilo ali, que se eu fosse submissa, o Diogo ia montar em cima de mim. Então eu falei, eu nunca vou ser submissa. E aqui nós estamos para falar de submissão. Isso foi em 2019. 2019. Aí, no último final de semana de fevereiro de 2019, eu tive um encontro com Deus. Foi mais ou menos nesses meados, de 20 e poucos. Eu encontrei com eles num carnaval, comecei a fazer Mulher Única, Aí eu fiz esse curso e tive um encontro com Deus. Então, foi no finalzinho de fevereiro de 2019. E... como eu era tola, porque assim, quando eu falava que eu nunca ia ser crente, porque pra mim crente era evangélico, eu falava muitas coisas que eu nunca ia ser, e tudo que eu falei eu nunca vou ser, Deus falou assim, então tá, então senta aqui que eu vou te ensinar o que é. Crente é aquele que crê, seja católico ou seja evangélico. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu falei pro meu pastor, não foi batizar que eu falei pra ele, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, mas você já aceitou. Você já mudou a sua rota. Você já se converteu, né? Eu falei, eu quero me converter. Ele falou, você já converteu. Você mudou. O que é conversão? É mudar a sua rota. Você querendo é batizar, é outra coisa. Eu falei, mergulhar em águas, ele falou. Eu falei, é isso que eu quero. Então, assim, a gente vem crescendo muito no nosso casamento. Principalmente eu, porque o Diogo, eu podia ter escutado o Diogo desde lá atrás. Entendi. Muita coisa na minha vida poderia ser diferente. Se eu tivesse escutado ele. Mas eu queria sempre fazer com a minha força, do meu jeito. Do meu jeito. Sempre foi do meu jeito. E quando você teve esse encontro com Deus, ele também passou por essa experiência? Quem era o Diogo na época que a Vanessa era insubmissa? Qual que era... Ele falava ou ele ficava mais calado? Ele esperava de você? Vocês conversavam sobre isso? Como é que era isso? O Diogo nasceu num lar cristão. Então, ele tem uma experiência de uma mãe de joelho no chão. Ele tem uma experiência, assim... Por mais que ele não... Depois que ele tenha se afastado da igreja, ele tem uma base. E aí, um dia, ele me contou isso recentemente. A gente foi na igreja, eu ainda não tinha convertido, e a gente foi na igreja e ele falou assim... Pra Deus, por que eu sofro tanto com ela? Eu faço tudo o que ela quer. Tudo que eu queria, Senhor, era uma mulher que temesse a Deus. Eu não quero nada, eu quero uma mulher que teme ao Senhor. Aí, recentemente, o Espírito Santo mostrou pra ele. Ele falou, você queria que ser uma mulher que temesse ao Senhor? Olha pro lado. Ele não pediu troca de mulher, me dá uma outra mulher. Ele falou assim, eu só quero uma mulher que teme ao Senhor. Então, assim, hoje eu sei que que o Diogo pagou um preço pelo nosso casamento. E eu sei que muitas mulheres passam que o Diogo passou no meu lugar. Nessa troca, né? Muitas mulheres passam que o Diogo passou lá. Só que se não fosse a perseverança do Diogo, o Diogo sempre me falou, não tem plano B. Eu falava assim, ele tá doido, misericórdia. Eu tinha o B, o C, o D, todos os planos eu tinha. Todos os dias eu queria separar. Tudo que ele falava eu queria separar. Se ele discordasse de mim, eu quero me separar. Era desse jeito. Separar era a minha palavra, assim, era a minha primeira opção. Então, eu sei o que vocês passam por conta do Diogo. Porque o Diogo tinha tudo pra desistir. A todo momento ele podia ter desistido, mas ele perseverou. Ele não desistiu, ele pagou um preço. E ele conhece o poder da oração. Porque ele viu uma mãe que sempre orou. Sim. Olha aí, mamães. É tão sério isso, né? Isso aí... isso é um legado, né? Da sua sogra. Eu li um livro... que fala assim, como que nós podemos fazer com que os nossos filhos sirvam a Deus? A resposta? Sirva a Deus. Uau! Só isso. Né? Uau. Para de firular. Quer que ele seja você primeiro. Também. Quer um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. O Diogo, ele nunca falava o que eu tinha que fazer. O Diogo, ele tem um coração, assim, muito bom. E eu vim de um lar que tinha muita mentira.
Muita mentira. Então eu cresci, o meu natural era mentir. Uhum. O meu natural, se você falava assim, você acabou de beber água e minha boca tava suja, não bebi não, era natural. Eu Sei. mentia o tempo todo. E quando eu namorava o Diogo terminou várias vezes comigo por conta de mentira. Aí chegou um ponto que eu falei assim, não tem como. Se eu quiser continuar com ele, eu vou ter que parar de mentir. Uhum. Mas através do procedimento dele, eu falava assim, você é muito bom, as pessoas te passam a perna. Ele falou assim, eu não vou mudar quem eu sou porque as pessoas me passam a perna. Porque as pessoas mentem pra mim, porque as pessoas são más. Eu não vou deixar a minha essência. Então, eu fui muito transformada e trabalhada através do procedimento do Diogo, vendo o coração dele, vendo as atitudes dele. Então, eu sei quando a Bíblia fala que não é pelo falar, é pelo procedimento. Eu fui ganha para Jesus, não foi pelo que o Diogo me falou, mas foi pelo posicionamento dele. Eu me lembro de Tiago 3,13, fala assim, se você é sábio e inteligente, demonstre com atitudes de mansidão e de sabedoria através do seu proceder. Então, atitudes falam muito mais do que palavras, realmente, né? E glória a Deus pela vida do Diogo, pela mãe dele. Eu já fico pensando nessa mãe, porque eu sou mãe de filho homem, e assim, a mulher, ela tendenciosamente já é mais envolvida com as coisas espirituais, mais sensíveis, né? E homem tem, né, em sua grande maioria, é mais desligado e tal. E eu vejo hoje os meus filhos, assim, eles são muito sensíveis, assim. Algumas coisas que acontecem, eles desabam no choro, na presença de Deus mesmo, assim, sabe? Mas eles me viram ser assim. O meu esposo também é bem chorão, assim. Então, olhar pro Diogo, eu não conheço a história toda, né? Você pincelou aqui, eu tô pincelando isso também da mãe, né? Era uma mãe que orava. Então... É a lembrança da minha cunhada. Qual é a lembrança da sua mãe? Que ela faleceu, o Diogo tinha 18 anos. Qual é a lembrança da sua mãe? Minha mãe de madrugada, de joelho no chão. Meu Deus, que coisa linda. E aí a Vanessa, que vem de uma história, de uma família, né, com alguns problemas. Não era alguns problemas, não. Eram muitos problemas. Tô tentando ser ameno. Amiga, não, era muito, amiga. Não. Não. Amiga, o meu passado... Amiga, a pessoa improvável, dos improváveis, tipo assim, não, essa não tem jeito. Essa daí, a família do meu pai falava assim, não, essa daí tá perdida no mundo. Isso aí era desse nível. Meu pai já falou. Então, assim... É totalmente uma improvável, assim, é só Deus pra ter misericórdia e pra poder pegar um vaso e reconstruir. Porque ele podia descartar tudo, mas ele pegou. O oleiro é o único que não descarta o que ninguém quer, né? Ele é Eu fui descartada pela minha família, por tudo, por tudo. Mas o Senhor não me descartou. E esses dias eu tava Nem o Diogo, né? Nem o Diogo. E esses dias eu tava no carro... E eu tava indo pra casa e o Senhor me trouxe a memória. Quando eu conheci o Diogo, eu vi ele por uma foto. E o olhar dele me chamou muita atenção. E o Senhor disse uma vez pro Diogo que essas pessoas seriam curadas em amor através do olhar dele. E quando eu sempre falava, minha amiga me ganhou pra Jesus, Deus falou assim, eu te ganhei no dia que você olhou pro Diogo. O olhar dele te resgatou. O Diogo é meu Boaz. Que lindo. Lembrei de outro versículo, porque eu creio muito que o nosso esposo, ele é o sacerdote. E ele, aqui na terra, tem essa figura de trazer o céu para nós. Sim. Né? E você tá falando do olhar, né? E a gente sabe que, eu não sei onde está escrito, mas que fala, com amor eterno eu te amei, e com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O olhar de Jesus... é um olhar doce, é um olhar de amor, que não precisa falar nada, né? Eu nunca vi Jesus, né? Mas eu sinto a docilidade de Jesus. E você foi ganho por esse olhar de Jesus, através da vida do Diogo. Foi, sim. Eu falei assim, ele levantou. Deus me encontrou muito antes que eu poderia imaginar. E aí a Vanessa chega. Aí a Vanessa chega para desestabilizar todas as estruturas. Cheguei, vou pôr um negócio aqui agora.
vai ser do meu jeito. Não, gente, quando eu falo que é uma pessoa manipuladora. Vamos lá. A Vanessa, essa não existe mais. Não. A gente pode falar dela, né? Fala a gente aí. pode falar dela. Mas a Vanessa, ela quer manipular o tempo todo, ela quer mandar, ela quer pegar o Diogo e colocar ele dentro de uma caixinha, colocar o Davi numa caixinha e ter o cronograma e ter tudo assim, é do meu jeito. E se não sai do jeito, a pessoa surta. Então, assim, Deus vem me ensinando muito. Quando eu tava falando sobre que você gostava de ter as coisas tudo metódica. Também. Quem nunca? Aham. Então, assim, eu venho aprendendo que... Por que eu não conseguia ser submissa ao Diogo? Porque eu não era submissa a Deus. Porque nunca começou no Diogo. Começou na minha submissão a Deus. Eu tinha muita dificuldade em ser submissa à minha liderança, aos meus pastores. Eu queria sempre do meu jeito, porque tem que ser do meu jeito, e do meu jeito, e do meu jeito. E quando eu fui aprendendo verdadeiramente o que era submissão, aonde começa o sacerdócio, começa a liderança em Deus. E aí sim, eu venho aprendendo a ser submissa. Porque tem dias... Então, você sabe que Eva não morreu, né? Não. Eva não morreu. Entendeu? Eu nunca tinha Eva não morreu. Eu tenho um post sobre isso, eu vou resgatar ele, é antigo. Por favor, eu vou postar ele. Pode me mandar. Eva não morreu. Uau. E essa é uma luta constante. Por mais que hoje, eu também já fui muito trateada na submissão. A gente vê a pessoa, a gente pensa que nasceu pronta, submissa. Aonde? Você fala até no post que a gente vai falar aqui, vocês acham que eu sempre fui assim? Não. E se eu não ficar esperta, se eu não clamar muito, se eu não clamar ao Senhor misericórdia pela minha vida, é capaz de eu deixar de ser... Passar por cima. Fácil, né? Mas... Perdi o que eu tava falando aqui. Amiga, desculpa. Mas você vai falando que você não nasceu pronta, você foi trateada Fui trateada, né? Sim. Sobre essa questão. E se você não vigiar... E se eu não vigiar, acontece. Porque é isso que você tava falando, né? Você entendeu que a submissão está ligada à sua submissão ao Senhor. Sim. Mas como que a gente vai conseguir ser submissa ao nosso esposo se a gente não se relaciona com Deus? Como a gente precisa se relacionar, né? Como é que foi isso? Porque eu sei também que muitas coisas... A Vanessa, ela é uma bomba, assim, ó. Um monte de coisa. É ótimo. É que um monte de coisa aconteceu na vida dela em pouco tempo. A gente tava falando sobre isso. Eu nasci num lar cristão, tem anos. Ela me ensina coisas que ela aprendeu, sim, tem quanto tempo de caminhada com o Senhor, assim? 4 anos que eu conheci Deus. 4 anos, gente. E como é que foi? Setembro vai fazer 4 que eu batizei. É tudo muito potencializado na Vanessa, entendeu? A dor veio potencializada, a cura 29 veio. Anos. Deus falou assim, não, filha, tem que ser rápido, porque 29 anos querendo mandar nos outros e passando por cima dos outros. Porque a submissão tá ligada ao nosso entendimento de quão submisso nós temos que ser ao nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E Senhor tem autoridade sobre nós, né? Sim. Como é que foi isso, assim, esse tempo onde você se achegou a Ele para você entender sobre submissão, para isso vir, né? É um desdobramento, é uma consequência a submissão ao esposo. A primeira exposição que eu tive à submissão foi no Mulher Única. Aí um dia eu tava lavando louça, Deus me ama quando eu lavo louça, assim. É por isso que ele fala tanto comigo, vai separar a mente, assim. Eu escutei um podcast, olha o poder do podcast. Eu escutei um podcast chamado Esposa, Adore Seu Marido, do pastor Anderson Silva. Eu falei assim, misericórdia, adore seu marido, isso aqui é satânico, isso aqui tá errado. Aí eu fui escutar, eu escutei 2 vezes chorando. Isso foi em julho ou em junho de 2019. Eu falei, eu tô fazendo tudo errado. Eu não sou submissa. Eu não respeito meu marido. Porque você tinha uma fala, um discurso de submissa? Não, ainda não. Como nasceu aí. Entendi. Foi onde tudo começou. Eu falei, meu Deus, as mulheres na minha volta estão fazendo tudo errado. Eu tenho que ajudar elas. Mas eu também preciso de ajuda. Eu tô errada.
Aí foi onde começou a Deus a falar comigo de uma forma mais profunda sobre submissão. Então, eu comecei a ver o Diogo de uma outra maneira. Eu continuava ainda passando, porque era tudo muito novo, mas eu ainda continuava passando por cima dele, querendo mandar, querendo fazer as coisas do meu jeito. E era do meu jeito. Eu fazia do meu jeito. Então, assim, e por trás de toda mulher insubmissa tem um homem omisso. Porque pra não desagradar, pra não bater de frente, pra não brigar, ele se omitia. Só que aí ficava aquele pisando em ovos, o tempo todo pisando em ovos. Só que isso não faz bem para um relacionamento. Não mesmo. Então, foi quando eu falei assim, opa, tem algo errado. Eu estou fazendo errado, eu preciso consertar isso. Então, eu comecei a mergulhar, eu comecei a aprender. Eu falava de um jeito, eu falava assim... Se você pegar meus... Eu tenho até esses stories no meu Instagram. Se você pegar, eu falo assim, meu Deus, era tão assim... Você tá fazendo tudo errado. Eu falava totalmente diferente. Era muito mandona ainda. Então, assim, Deus foi desconstruindo. Isso que é bom no processo. Deus vai nos desconstruindo. Eu era muito imponente, assim. Então, eu entendi que na submissão, o Diogo não tá na minha frente. Nós estamos... Lado a lado, na mesma missão. Foi quando eu entendi, nós temos a mesma missão. Aqui dentro do nosso lar, nós temos a mesma missão. Ainda que eu tenha academia de leoas, ele tem o trabalho dele, missões diferentes, às vezes, nos trabalhos, mas a gente tem a mesma missão com o Davi, a gente tem a mesma missão no casamento, a gente tem a mesma missão no nosso lar, no ajudar pessoas, em trabalhar com pessoas. Então, nós temos a mesma missão. Então, eu disputar. Por que eu não era submissa? Porque existia uma disputa. O Diogo falava pra mim, eu não estou disputando com você. Por que você disputa comigo? Porque o tempo todo eu queria ser a melhor. Eu queria mostrar que eu era boa. Mas por quê? Identidade. O excesso esconde a falta. Todo. E falando aqui com você, caiu uma ficha pra mim. Por que a mulher não consegue ser submissa? Porque ela não sabe quem ela é. Porque a mulher que sabe quem ela é, a mulher que sabe que ela é filha... Ela sabe o que é submissão, porque primeiro ela se submete a Deus. Porque a submissão, quando Deus te pede algo e você não obedece, você está em desobediência ao Senhor. A submissão é uma desobediência, Isso. né? Nossa, Vanessa. E aí, quando você estava falando sobre essa missão, a missão minha e dele com o Davi. Porque... o Davi deve ter sofrido muito. Todos esses intempéries da Vanessa, muito. Né? Um dia, o Davi saiu lá em casa gritando e bateu a porta do quarto dele. Ele tinha 2 anos. Eu falei assim, 2 ou 3 anos. Eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Onde que esse menino aprendeu a fazer isso? Como que uma criança desse tamanho faz isso? Aí o Espírito Santo me constrangeu. Eu chorei muito. Ele falou assim, ele aprendeu com você. Quem gritava, quem saía batendo porta, quem... Você fazia isso? O quê? Amiga, o modus operandi da minha casa era grito e porta batida. Entendi. Muita porta. Eu já gritei tanto quanto com o Joe quanto com o Davi. Então, assim, Ainda bem que você não me bloqueou, porque eu falo tanto sobre isso. Eu acho que eu não te conhecia ainda. Ai, Deus é bom comigo. Foi, porque foi antes. Mas é claro que nesse processo houve gritos, houve tudo isso, entendeu? Mas foi assim, um tratear, foi um tratar. Mas, então, o Davi, é claro, várias mensagens foram gravadas no coraçãozinho dele, entendeu? Às vezes, se ele escuta um barulho, se eu elevo um pouco o tom de voz, ele já fica em alerta, porque eu já gritei muito. Então, assim, quando eu falo eu já gritei muito, eu já gritei muito. Entendi. Esse era o natural na minha casa. Sim. Entendeu? E a gente vai repetindo os padrões, são os ciclos, os vícios emocionais que a gente vai repetindo dos nossos pais, aquilo que foi gravado no meu coração. Quando eu falo que a gente tem o casamento que a gente acredita, eu acreditava que casamento era o quê? O homem tá por cima da mulher, o homem mandar na mulher, a mulher ficar ali num cárcere privado. Eu acreditava nisso, que era traição. Então, as mensagens que estavam gravadas no meu coração, que era gritaria, que eram brigas intensas. Então, vem sendo uma desconstrução isso com o Davi. A gente vem trabalhando e fortalecendo cada vez mais o nosso vínculo como casal na frente do Davi, de abraçar, de andar de mão dadas, de respeito, para ele poder ver esse casamento saudável. Porque eu falava, eu nunca vou casar. Eu nunca quero ser mãe.
Eu nunca na minha vida era muito assim. Eu não queria, eu não tinha isso. Eu nunca desejei isso. Porque não era nada atrativo Não. para o E ambiente se que não você der vivia, certo, eu vou separar. Por quê? né? O plano Porque eu não B, preciso de homem. o plano A tava E eu fui criada o B, assim, né? se não der certo, separa. Você não precisa de homem. Trabalhe, estuda, seja independente. A minha vida foi seja independente, não dependa de ninguém. Foi uma ferida Total. da sua mãe que Sim, ela não, meu só próprio conseguiu pai passar. falava pra mim, Entendi. estuda, não depende de homem não, viaja o mundo inteiro, não, seja independente. Então, hoje eles... Hoje, Como é que eles te olham, assim? eles me amam muito. Eles me amam muito, assim, minha mãe olha pra mim e fala assim, todos os livros que minha mãe me vê lendo, minha mãe quer ler também. Então, assim, vem sendo um resgate de Deus a minha família, sabe? Eles me respeitam muito. É claro que no início não foi assim. Sim. No início era assim, a qualquer momento vai cair, não vai durar, Entendi. não. Só que é o processo. É. Falando sobre grito, só para pegar essa deixa, que eu gosto de falar sobre isso. Provérbios 27, 14 fala que o grito é um som que amaldiçoa, né? Você já me ouviu falar isso? Mas eu quero falar para vocês, mamães, não é fácil. A gente escapole, né? Sai sem a gente querer. Mas quando a gente tem esse entendimento, por isso que Paulo fala sobre o culto racional. A gente tem que ler a palavra de Deus, isso tem que entrar em nós, porque senão fica muito num nível superficial e você lê, mas não pratica. E é isso que Jesus também traz de uma forma muito contundente em Mateus 7, 24. Ó, você ouve, terminou aqui, você vai praticar. Se você ouvir as minhas palavras e não as praticar, você é tola. Mas se você ouvir e pôr em prática, é o proceder, é a atitude. Que a gente sabe um monte de coisa. O problema é pôr em prática tudo que a gente sabe. Porque a gente sabe, né, amiga? Sim. Hoje, com a internet ali fácil, tá todo mundo sabendo um monte de coisa. A gente assiste um monte de palavras, de ministrações poderosas. Ok, continuem. Mas termina de assistir e vai pôr em prática. Então, o grito é esse som que Provérbios fala que ele é um som que traz maldição mesmo. E o grito, ele desestabiliza a gente emocionalmente. O grito não faz bem. O grito não acalma. Alguém é acalmado por um grito? Então, é necessário que a gente evite, né? Fique atenta. Tá nervosa? Porque filho tem um dom, né? De deixar a gente, de levar a gente no limite. Ou seja, eu sou mãe. Mas a gente também tem um dom de levar eles no limite. Também tem. Tem muita coisa que o Diogo fala que você poderia ter evitado se você não continuasse. É porque às vezes é fácil a gente falar. Jogar a culpa nos bichinhos, né? E o Diogo fala assim pra mim, a sua imaturidade, que não sabe lidar com a imaturidade do Davi, porque o Davi, ele é imaturo, você não. Mas a sua imaturidade, a sua criança que tá brigando com a criança dele. Entendi. É uma disputa. Sim. Tem uma raiz de orgulho nisso? Com certeza. Não quer ceder. O Diogo falou, todas as vezes que você não quis ceder, você não quis perder pro Davi. Tipo assim, me obedece. Impor, a imposição da obediência. Todas as vezes que você quis impor, você estava sendo orgulhosa. Você poderia ter cedido. Não precisava chegar nesse nível. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as pessoas à nossa volta. O inferno nos dá, assim, boas razões pra gente fugir dele. A raiz do orgulho é o próprio capeta. Porque o santo de Israel é manso e humilde. Então, a arma do inferno é lançar mesmo o orgulho conosco, em nós. E todos nós temos esse orgulho. Ele aflora, ele vem, ele é uma morte diária que a gente tem que ter. Mas às vezes a gente pensa assim, não, mas com criança, imagina, sua mãe, eu não tenho orgulho, mas tem uma raiz de orgulho, onde você não quer perder a sua autoridade. E a autoridade não se impõe. Não mesmo. A autoridade se exerce. Você não precisa elevar sua voz nem um volumezinho a mais.
para o seu filho saber que é você que tem autoridade. E que Nem ele ameaça. nem ameaça. E que ele, com essa voz de autoridade, quando essa voz de autoridade é estabelecida no lar, você não faz um mínimo de esforço para a criança entender isso. Ela entende. É tão de Deus, a autoridade que já está sobre nós. O problema é que a gente confunde autoridade com grito, autoridade com autoritarismo. E isso aí são os dardos inflamados do inferno. São as distorções. Aquilo que parece verdade, mas é mentira do inferno. E a raiz do orgulho traz isso tudo para nós. Não vou abrir mão. Não, ele tem que me ouvir. Não, meu marido vai ter que me ouvir tudo que eu tenho que falar. Não, eu tenho que ter a última... Eu era assim, a última palavra é minha. Se a última palavra não for minha... Você tá querendo ganhar, você tá querendo ganhar uma disputa, você tá querendo ganhar essa conversa. Uhum. Era uma disputa. Sim, isso. Então, eu percebo que, assim, e eu fazia muitas orações egoístas, porque na minha vida eu achava que o meu problema era o Diogo. Eu achava que o Diogo precisava mudar, o Diogo era o problema, tudo eu queria mudar no Diogo. O Diogo fez isso, o Diogo aquilo, porque, gente, eu pensava, eu sou perfeita demais, eu sou boa demais. Olha a sorte dele ter casado. É tipo assim, eu me orgulho da minha humildade. Eu fiz um favor pra ele, tipo assim, na minha concepção passada, que eu entendia, mas... Eu orava para que o Diogo mudasse. E essa é uma oração muito egoísta. Se você ora para o seu marido mudar, você está sendo muito egoísta. Porque você não tem que orar para o seu marido mudar, você tem que orar para o seu marido ter um encontro com Deus. Porque a partir que ele tem um encontro com Deus, que ele seja salvo. As mulheres hoje querem que maridos melhores para elas. E não maridos submissos a Deus, não maridos rendidos a Deus, não maridos salvos. O que adianta ter um marido melhor e não é salvo por Deus? Uhum. Não alcançou a salvação? Uhum. Não adianta nada. Meu Deus. Eu quero ler um post aqui da Vanessa. Você precisa ir lá no Instagram dela. A gente vai marcar aqui. Começa assim. Não mate o seu marido. A submissão mata o marido, né? Mata. Vamos lá. Segura aí. Tá sentada? Aperta o cinto. Não afrouxe, que agora você vai ter que sentar e ouvir. Olha isso. Mulheres fortes não precisam de ninguém empoderadas. Elas são donas do seu próprio nariz, que não sabem a honra de ser submissa. Não sabem a honra de ser submissa porque, em primeiro lugar, não sabem o que é submissão. Em segundo lugar, isso aqui é uma chave que pode virar e transformar o seu casamento, mulheres que estão aqui me ouvindo. A verdadeira submissão. Em segundo lugar, não são submissas a Deus. A verdadeira submissão não começa no marido, mas em Deus. Então, checa a sua motivação. Abaixa a bola. Você está em submissa não é só com seu marido. É, em primeiro lugar, com o Senhor. Aquele que te salvou, que te resgatou. Aquele que você levanta a mão e fala, eu te amo, Senhor. Se Ele é o seu Senhor, se submeta a Ele. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Em momento algum, ele veio para ser servido. Ele veio como um rei. Ele era Deus. Mas ele se esvaziou de si mesmo. Se abriu mão de argumentos, de razões, de direitos. E só faz isso quem não tem o orgulho. Quem tem a humildade. E uma das eu acho que a única vez que Jesus fala para alguém aprender dele, ele fala isso. Aprender de mim que sou manso e humilde. E vamos lá, segura aí, aperta mais um pouquinho que vai... Mulheres fortes, homens fracos. Não se engane, ela está muito longe de ser forte. Se passar um vento, ela cai. Era isso? A Vanessa, não tinha força alguma. Não, porque não tinha fundamento, né? Era a casa na areia. O vento vinha... E levava, era vendaval atrás de vendaval. Minha vida era um vendaval. Era voltarei e constrói, vem o vendaval e voltarei de novo. Por que construir na areia é diferente? Isso, por que constrói na rocha? Porque é aquele que ouve. E ouvir, e o que é ouvir? Praticar. Uhum. Não basta ouvir, não é eu entrar num ouvido e sair no outro, é praticar. Eu ouvi muito submissão, eu ouvi muita coisa. Mas a partir do dia que eu comecei a praticar, ainda que eu tenha errado, eu estava praticando. Então não é só
estar todo domingo na igreja, levantando as mãos, Não. Senhor, eu te amo. E segunda-feira? E a pia? Né? Vai pra igreja. Ixi, vai pra igreja e volta. E já volta igual o Satanás em casa. Você tava falando da pia, eu lembrei de uma experiência simples que eu tive com o Senhor. Na pia. Teve um dia que eu tava cansada. Trabalhando. A gente cansa. A gente cansa, né? O trabalho de casa cansa. E aí eu não tinha uma pessoa que me ajudava. E eu tava assim, quase pra murmurar. Sabe quando a murmuração veio assim? Na boca. Assim, meu Deus. Aí eu vi que não ia resolver nada a minha murmuração. Falei, quer saber? Deixa eu enfrentar esse negócio aqui. Vou lavar essas vasilhas. E pus lá um louvor e comecei. Lava. E aí Jesus, docemente, né? Porque ele é assim. Por que a gente não é doce como Jesus, né? E ele falou assim, filha, enquanto você esvazia a pia, eu encho o seu coração. Esvazia, vai esvaziando essa pia. Isso aí tá na sua alçada de fazer. Mas tá na minha alçada, encher o seu coração. E ele encheu. Foi lindo, gente. Foi lindo. Então vamos lá, vamos voltar pro texto que lá vem. Eu já fui essa mulher. Engana o seu olhar para mim e pensar que eu nasci assim. Não foi assim. Foram anos vivendo um casamento muito ruim, querendo separar por qualquer motivo, como ela já disse aqui. Na minha perspectiva, o problema era meu, porque o orgulhoso, ele sempre acha que o problema é do outro, porque o reconhecimento de um pecado, de um erro, é só quem tem um coração esmagado, né? Trateado por Deus. Por quê? Porque quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada de fato nos falta. Não falta vontade de ser elogiada, reconhecida, não. Isso é o de menos. Se vir, veio. Se não vir, não veio. Eu já tenho tudo, eu já tenho a recompensa, eu já tenho Ele. Porque Ele enche o meu coração de alegria, de paz, de esperança. Ele me dá paciência, Ele me faz ser mansa. A gente já tem tudo, né? E o orgulhoso, ele não quer perder porque ele não tem nada. Então, vamos lá. Uma pessoa ferida, na verdade, é uma pessoa com o coração torto. E é nesse lugar que muitas mulheres se encontram, né? Sai para a direita, sai para a esquerda, tá torto. O andar com o Senhor é um andar reto. Noé, Deus fala isso, né? Em Gênesis fala que ele era um homem reto. Andar com o Senhor exige retidão, integridade com a palavra de Deus. Por isso que ele fala, não desvia não, porque vai ficar torto, vai ficar feio o negócio. Vamos lá. Você vive o seu casamento... Não, é isso que você falou. Você vive o casamento que o seu coração acredita. Eu tenho um plano B. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não vai ter força alguma para investir nisso. Vai ser igual meus pais. Não vai dar certo, não. Seu coração acreditava nisso, né? Sim, meu coração acreditava nisso. O que você vive hoje não é de agora. Não começou hoje. Existe uma raiz. O sintoma é o que tá acontecendo agora. O grito é só um sintoma. Exatamente. Mas tem que ir lá atrás, né? Voltar onde tudo aconteceu, na nossa ferida. E a gente foge da ferida. Não quero mexer, porque vai doer. Vai doer reconhecer que você errou. Vai doer que você reconhecer que a Vanessa esbravejava. Que era a bonitona do negócio. Desse jeito. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço o seu marido. Você não conhece o meu. Você não conhece o dela. Mas você conhece o seu. Mas eu sei de uma coisa, a Vanessa diz aqui, a salvação é individual. E você vai contar pelo seu posicionamento. Sabe por quê? Não se posicionar também é se posicionar. Eu achei sensacional. A falta de posicionamento é um posicionamento. Meu Deus! Você tá sendo omissa, mas você tá se posicionando na omissão. Como omissa. Nossa, que é isso? Eu não sei o que seu marido fez ou faz. Se ele fez ou faz alguma coisa, mas a forma como você escolhe agir ou reagir diante dessa situação é uma escolha sua. Você tem as suas escolhas. O Diogo não pode escolher por você. Existem coisas que Jesus não vai descer para falar na sua cara. Já falou. Já tá escrito. Tá aqui.
Esposas, tá aqui, tá? Submetam e honrem seus esposos. A mulher que não tem a honra de ser submissa sempre será subordinada. Me explica essa frase aqui. Por quê? A mulher que não tem a honra de ser submissa, a submissão, estar na mesma missão, ela sempre vai se sentir como empregada. Entendi. Sempre vai se sentir subordinada. Subordinada ao marido, subordinada a uma liderança, subordinada. Uhum. Porque ela não sabe a honra. É uma honra. É uma honra. E às vezes a gente fala de submissão, mas a gente não sabe o peso do sacerdócio. O que é morrer? Amar, eu amar... tenho que ser submissa. Ai, e meu marido tem que morrer por mim. Nos amar como Cristo amou a igreja e Cristo morreu. A gente precisa dar valor nesse sacerdócio. Muito. Valorizar, olhar com admiração, assim. Eu acho que as mulheres precisam admirar mais seus esposos. E uma coisa que Deus falou uma vez comigo, falou assim, você sabia que seu marido tem um pai? Eu sou o pai dele. Por que você tá tratando meu filho desse jeito? Eu fiz essa cara. Nossa. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que você tá tratando meu filho desse jeito? Porque a gente só fica assim, o meu marido tá fazendo isso, o meu marido, o meu marido, o meu marido. E o que eu tô fazendo? Vanessa. Muitas vezes a gente só tá murmurando e reclamando do marido. Eu quero que meu marido mude, tô tratando meu marido mal. Deus falou assim, você sabia que ele tem um pai? Eu falei, tenho, Daniel. Não, eu sou o pai dele. Carnal, né, a gente? Natural demais. Eu sou o pai dele. Então, olhe pro seu marido como um filho de Deus. Como você, como filha de Deus, gostaria de ser tratada. Ah, mas o marido isso. Trate seu marido como você gostaria de ser tratada. Não pra ganhar algo em troca. Porque às vezes a gente tá fazendo pra homens e não pra Jesus. Eu aprendi isso, de servir ao Diogo servindo a Jesus. De servir o Davi servindo pra Jesus. Como que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Eu faço pra Jesus e não pra eles. Porque se eu fazer pro Diogo, eu vou querer reconhecimento. E tem muitas mulheres que estão fazendo pra ser reconhecidas pelos seus maridos por conta da identidade. Elas querem um pai. Um dia o Diogo virou pra mim e falou assim, eu não sou o seu pai. Eu sou o seu marido. Eu sou homem. Você não casou com seu pai. Para de buscar em mim um pai. Eu não sou seu pai. Entendi. Porque você teve uma falta, né? De referência. E ao mesmo tempo, é louco, né? O que a carência faz com uma pessoa? Ao mesmo tempo que era isso que você queria, era isso que você não tinha por causa dessa dureza de coração, do orgulho, da altivez de espírito. Não, e hoje eu tenho um relacionamento com meu pai maravilhoso. Meu pai me liga, oi linda, oi maravilhosa, oi maravilhosa. Eu choro de rir. Mas por quê? Deus me levou na infância do meu pai. Me mostrou a infância do meu pai. Meu pai fez o melhor que ele podia fazer por mim. Minha mãe fez o melhor que ela podia fazer por mim. Então eu honro os meus pais que, mesmo nas dificuldades, eles tentaram fazer o melhor deles, mesmo errando. E eu louvo a Deus por eles, porque mesmo em meio aos erros, eles tentaram fazer o melhor. Mesmo errando, eles fizeram o melhor. Então eu saí do lugar de acusação. Nossa, meus pais fizeram isso, meus pais fizeram aquilo. E hoje eu honro eles. Porque da limitação deles, de não conhecendo o Senhor, talvez hoje como eu conheço, mas eles fizeram o melhor deles. Eles também tiveram infâncias sofridas. Eles só foram repetindo o padrão. Mas isso é um grande entendimento que você teve. Porque a Bíblia nos fala pra gente honrar pai e mãe. Não é honrar se eles forem bons, se eles nos amarem, se eles estiverem presentes. Não. Honrar pai e mãe. E eu sei que pra quem eu não passei por isso, e eu imagino quão difícil é para um filho que foi ferido na infância por ausência, por abandono, desprezo, separação, tudo. Quão difícil é olhar para esse pai, por essa mãe e honrá-los. Como a Bíblia nos manda, né? É muito difícil porque é uma dor muito grande. Consequências de tudo que você viveu, só você sabe, né? Por tudo que você passou em função de uma paternidade, uma maternidade talvez que não foi ali assertiva, eles não tinham conhecimento de Deus. E isso é uma obra linda do Espírito Santo em você. Isso é um fruto de obediência. Assim como a submissão também é, né? Esse fruto de obediência. E isso traz tanta recompensa para nós, né? Como filhas, porque você entendeu o seu lugar de filha do Pai Celestial, né?
Porque o pai da terra, ele é falho, ele é limitadíssimo. Mas o Senhor não. Como Pai nosso, não. Mas é difícil porque a paternidade passa pelo pai da terra, né? Para você entender a paternidade de Deus, ela vai passar em algum momento. Por isso que pais que cuidam bem dos seus filhos, os filhos têm muito mais facilidade de entender Deus, de amar Deus, de temer a Deus, do que filhos que foram marcados na infância. Eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá, acho que eu comentei isso com você. Alguém fala, não, mas tem razão, seu filho deu super bem, casou super bem, é um cara feliz, né? Que bênção que ele é. E aí o pastor Luciano falou, pois é, mas não foi sempre assim. Não, porque aí ele falou assim, o senhor, né, é um pastor abençoadíssimo, reconhecido no mundo e tal. E ele falou, não foi sempre assim, meu pai. E ele falou algumas coisas bem pesadas do pai dele. Acontece que ele resolveu pôr um fim nesse ciclo, né? Que é o seu caso. Aconteceu isso comigo. Um dia eu tava fazendo a árvore genealógica da minha família. E aí eu tava sentada com a minha mãe, com a minha tia, e elas me falando, por parte da minha mãe e por parte do meu pai, me falando tudo lá que elas sabiam. Uhum. E aí, na hora que eu tava fazendo as ligações, eu percebi que todas as mulheres da família da minha mãe casaram com homens que traíam. E todos os homens traíram suas esposas. E a mesma coisa aconteceu na família do meu pai. E tava o Diogo e o Davi deitados no sofá esperando eu terminar de fazer aquilo. E o Senhor falou assim, eu te levantei nessa geração pra quebrar isso, porque isso ia acontecer isso na vida do Davi, aconteceu isso no seu casamento. Você foi levantada pra quebrar esse vício emocional de traição, essa maldição hereditária que o pessoal fala, foi quebrado agora. Você foi levantada pra quebrar isso na sua casa. Não vai passar pra sua próxima geração. Morreu, acabou em você. Acabou em você, entendi. Porque até então, todos da família da minha mãe se separaram. E era todos os irmãos. Normal. É. Porque era o plano B na mão, né? Se não der certo, separa. Entendi. Meu Deus, que coisa linda. Que lindo isso. Por isso que eu falo que quando você fala uma pessoa improvável, é totalmente improvável. É muito lindo ver o que Deus faz, né? Quando há uma disposição de coração. Porque não foi fácil você entender tudo que você entendeu hoje nessa questão da submissão. E o negocinho indigesto... esse assunto, é indigesto. Sim, as pessoas não gostam de falar, as pessoas já me proibiram de falar da mulher de Provérbios 31 na igreja, porque a mulher, é muito difícil ser essa mulher. Eu falei, gente, tá na Bíblia, isso aqui não é um padrão a ser seguido, é a mulher que Deus me criou pra ser. Não é algo que eu vou, não, isso aqui é o que Deus tá falando que eu sou. As pessoas querem uma parte da Bíblia. Mas Deus não é uma parte da Bíblia, ele é a Bíblia toda. Pleno, né? A plenitude do conhecimento, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, é a Bíblia, a palavra dele, é ele mesmo, né? Jesus respaldava a mensagem dele, né? Porque não tinha... aqui em Mateus 7, quando fala da construção na areia e na rocha, fala assim, que as pessoas, a multidão se maravilhava com Jesus. Por quê? Porque Jesus não falava como os escribas. Ele falava como quem tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele vivia. Viver traz autoridade para nós. Por isso que quando você se posicionou nesse lugar de submissão, né, de choro, de morte, de um monte de coisa que eu sei que você passou para chegar onde você chegou, você recebeu uma autoridade para hoje estar aqui falando. Foram muitos não. Eu lembro, eu chamava, Vanessa, vamos fazer uma live comigo? Não. Eu já estava até pensando de alguma coisa errada. A Carla falou a mesma coisa, você não vai mais achar home. Ela falou na live, acabou comigo. Eu ficava com raiva, você fala que me ama e não participa dos meus negócios. Eu falei, amiga, eu não podia. Que nível de obediência você experimentou? Que nível de obediência? Não é todo mundo. Porque são coisas lícitas. Você era chamada para ir em reuniões de mulheres abençoadas e o Senhor estava lá. Mulheres que me edificam, mulheres que são maravilhosas, mulheres que eu admiro, que eu aprendo. Não é para ir. O poder do Senhor ali agindo. E eu doida pra estar lá. Doida pra estar lá. Não vai. Eu falei, tá bom. Você estava em casa. Em casa. Fazendo o quê? Lavando louça.
no chão, catarrado. Chorada. Eu não vou aguentar mais. Se eu acho que eu sentindo vou a morrer. pior. Meu Deus. É morte, né? O Diogo fala, assim, né? A gente tem costume de falar que nada vale o fracasso do nosso lar. Porque nada vale... Deus me entregou uma palavra que ele me falou assim... O diabo, ele não quer o seu casamento. Ele quer os seus filhos. Mas como que ele vai atingir os seus filhos no casamento? Eu fui atingida pelos meus pais no casamento. Através do divórcio, através de tudo que eles viveram. Então, ele não... Porque a gente já cai por si só. Muitas vezes a gente tá falando no diabo e o diabo tá querendo entrar na nossa escola. Tipo assim, ele tá querendo entrar e aprender com a gente. Assim, ei, eu nem tô aí que eu tô tentando outra. Ai, me erra. Tipo assim, eu que tenho que entrar na sua escola pra poder aprender. Então, assim, e Deus me entregou essa palavra, ele não quer seu casamento, mas ele quer o Davi. Mas como que ele chega no Davi? Através de você e do Diogo? Porque o que você falava? Eu não quero casar, eu não vou casar, eu não vou ter filho. Sabe que filhos emocionalmente saudáveis, eles foram corrigidos pelos seus pais, quando, né, na infância. E essa relação saudável do pai e da mãe gera crianças, adolescentes, adultos muito equilibrados emocionalmente. Eu olho pro meu marido, eu vejo isso. A importância Ele de um batia lar... a porta? Não. Gritava? Também não. Eu fico imaginando a minha sogra, o jeito que era. Você não conheceu? Não a conheci, mas assim, por foto, uma mulher Bendito delicada. o ventre dessa mulher. O Diogo, nesse processo de mudança, a gente pegou uma Bíblia que ela deu pra avó do Diogo, pra mãe do pai do Diogo, pra avó Guigui. E a avó Guigui deu pra ele, deu pro Diogo, e lá tava assim. Tava escrito assim, eu abri pra poder ler agora. Tava escrito assim, você é uma mulher preciosa. E foi falando como Deus a vê. Aí eu falei assim, meu Deus, ó, essa é uma mulher de Provérbios 31. Essa é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Edificou. E os frutos estão aí. Os frutos estão aí. Né? Veio a tempestade, mas tinha alguém firmado na rocha. Sim. Glória a Deus. Meu Deus, chegamos ao final desse bate-papo mais gostoso. Que saudade que eu vou sentir de você. Ela tá indo embora de Goiânia, né? Mas eu sei que o Senhor tá te levando pra lá. E esse tempo que você viveu aqui foi um trato bem dado. Porque ouvir tudo que você falou hoje, a gente percebe que não é... É claro que há uma construção, estaremos sempre em obras e é necessário que o Senhor continue nos tratando, né? Mas algumas coisas a gente percebe que isso virou um fundamento em você, né? Não é só porque você ouviu falar, porque você gostou da ideia, é bonita, a mulherada tá falando, eu vou falar também. Não. Não, acho que não tinha ninguém. Nossa, eu fui tão perseguida. Eu falei, não, Deus, pra que eu tô falando isso? Mas é polêmica, Deus. As feministas só me perseguem. Imagino. Então, deixa um recado para essas mulheres que te amam. Você sabe que te amam. Esses dias eu estava falando com alguém que não é daqui. Ai, nossa, meu sonho é encontrar com você, com a Vanessa Neri, com a Carla, não sei o que, não sei o que. Então, você é muito querida. Você tem feito um trabalho lindo no Instagram. Obrigada por suas postagens, né? Cada foto que ela coloca, que às vezes nem precisa de legenda, mas tem uma legenda lá que acaba com a gente. Obrigada. Acabou comigo primeiro. É, né? Deus te abençoe e deixa um recado para essas meninas que te amam. Amém. Olha, talvez o seu marido deixe a toalha na cama. Talvez o seu marido deixe a tampa do vaso levantada. E isso vai irritando a mulher. A mulher, ela gosta das coisas organizadas. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Você não tem que ficar murmurando, você não tem que ficar reclamando, tentando mandar no seu marido, falar o que ele tem que fazer. Sabe? Vai lá, abaixa. Sabe? É melhor a gente parar de ficar caçando confusão e criando mais birra, mais brigas, contendas, mas seja pelo seu procedimento, seja pela forma como você trata. Você que é um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Você que é um homem que teme ao Senhor,
tema ao Senhor primeiro. Você quer um homem que serve ao Senhor? Sirva ao Senhor. Você quer um homem que obedece? Obedeça. Então, antes de você querer algo, seja. Pare de querer as coisas, mas seja a mulher que o Senhor te chamou para ser. E essa mulher começa na submissão ao Senhor. O Senhor tem grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu sei que muitas mulheres foram machucadas, muitas mulheres passaram por casamentos, por divórcio, por agressão, mas olha, o Senhor há tempo para todas as coisas, e o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é o seu marido, Ele é o seu noivo, Ele é o seu esposo. Não desista, não deixe de sonhar, comece a orar e a profetizar, traga à existência aquilo que não existe. Eu não era uma mulher de Provérbios 31, eu colava post-it na minha casa inteira, e do meu levantar ao meu deitar, eu profetizava sobre aquela mulher. Eu ia lendo aqueles post-its e eu ia declarando na primeira pessoa, o meu marido é elogiado na porta da cidade por conta do meu procedimento, o meu filho e o meu marido bendizem o meu nome, eu sou uma mulher rara, eu sou uma mulher difícil de encontrar, e eu ia profetizando e declarando sobre a minha vida, Provérbios 31, porque é aquilo que o Senhor tem para minha vida, e é isso que o Senhor tem para você. Então, não seja uma mulher que vomita mentiras, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Baliza aquilo que tá saindo e entra ali, alinha o seu coração com o coração de Deus, porque Ele, só Ele, vai poder te guiar nos próximos passos. É isso. É isso. Era esse recado que eu nem... Gente, tá aqui. Ouve esse podcast. Se tem dificuldade de ser submissa, ouve esse podcast umas 10 vezes. Vai lá pra sua pia, vai lá pra área de serviço, pega aquele tanto de roupa e deixa o podcast rolar. Deixa isso entrar em você. A fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. O que a Vanessa trouxe aqui são princípios da palavra de Deus. De uma mulher comum, improvável, como ela disse aqui. Totalmente comum. Destruída, mas que entendeu o poder da obediência. Porque a obediência, a gente acha assim que obedecer vai ser um momento que a gente vai se sentir confortável. Agora eu vou obedecer, tá bom. Mesmo. Nunca foi, nunca será. Mas a decisão de obedecer, ela pode ser desconfortável. Mas quando você decide, quando você se posiciona, o cordeiro é provido. Ele vem com graça, ele vem com paciência, ele vem com a sabedoria que vem do alto sobre nós. Porque a submissão está muito ligada à sabedoria, e sabedoria é uma pessoa, sabedoria é Jesus. Então, esteja com Ele, seja mais com Ele, invista seu tempo com o Senhor, peça para Ele te revelar, coloque post-it na sua casa inteira, faz isso que ela fez, profetiza sobre você. E vou lembrar aqui de uma frase que a Vanessa colocou nesse post dela forte. Não se posicionar também é um posicionamento. Se posicione como uma mulher submissa diante de Deus. Não fica falando, agora você. Não precisa, nem fala pro seu marido que você decidiu. Detalhes. Vá pros pés do Senhor. Rasga o seu coração. Debruça aos pés dele. A hora que você levantar, fala, Senhor, eu vou me levantar como uma mulher submissa, mas me ajuda. E Ele vai te ajudar. Sim. E Ele vai segurar na sua mão, porque Ele segura na nossa. Amém? Obrigada, Amém. minha linda. Obrigada. Vou sentir sua falta. Não some, não. Não. Volte sempre. Vou voltar. Vai ser bênção esse tempo lá. Deus tem algo novo e lindo preparado para você. Tá Amém. Bom? Glória a Deus. Meninas, é isso. Até a próxima semana com um novo episódio maravilhoso do Conexão Podcast. Siga as nossas redes sociais. Clica aqui, manda esse link para alguém, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.